Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo a nossa leitura Ladrões de Sonhos, do autor Rick Renner. Estamos no capítulo 4 e vamos ler hoje a segunda parte com o subtítulo Ladrão de Sonhos, número 5, Neutralidade. Enquanto se firma na palavra que recebeu de Deus e decide fazer tudo o que necessita ser feito para cumprir essa missão divina, você precisa estar consciente de outro inimigo extremamente sinistro e sorrateiro que tentará roubar o sonho do seu coração. Esse inimigo terrível não vem do diabo, nem vem necessariamente de seus amigos ou da sua família. Esse inimigo miserável começa na sua carne. Ele é o ladrão de sonhos número 5, a neutralidade. A neutralidade é um dos piores inimigos que você enfrentará nesta vida. Ele é um ladrão de sonhos que pode abrir caminho sorrateiramente para entrar na sua vida e dominá-lo sem que você sequer dê conta da sua presença. Como cristão, é verdade que você tem o poder para vencer as obras do maligno e pode ter fé para remover montanhas. Mas se você permanecer neutro na sua caminhada com Deus, acabará se tornando espiritualmente preguiçoso, enquanto perde gradualmente seu ímpeto e a sua motivação interior. E, finalmente, você abrirá mão totalmente do sonho que Deus colocou em seu coração. Então, o que é exatamente neutralidade? Deixe-me responder isso, lhe dizendo primeiramente como passei a entender o perigo dessa cilada espiritual. Durante muitos e muitos anos, eu evitei um versículo específico porque ele continha uma palavra que era totalmente repugnante para mim, a palavra indolente. Sempre que eu me deparava com versículos que falavam de indolência, eu tentava evitá-los, quase a ponto de ignorar completamente a presença dessas passagens na Bíblia. Por exemplo, sempre que eu lia Hebreus capítulo 6, eu costumava pular o versículo 12, porque ele dizia: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Foi lamentável que eu tivesse pulado esse versículo por tantos anos, porque ele contém revelações poderosas que eu precisava desesperadamente para evitar a neutralidade na minha própria caminhada espiritual. Revelações que me ajudariam a realizar o sonho que Deus havia plantado em meu coração. Se você deseja cumprir seu destino divino, precisa ouvir, entender e abraçar Hebreus 6,12, porque ele expõe e explica esse ladrão de sonhos chamado neutralidade. Se eu não tivesse evitado esse versículo por todos aqueles anos, teria tido a munição que necessitava muito mais cedo para lidar com esse inimigo na minha própria vida. Você talvez esteja se perguntando por que eu evitava esse versículo com tanta veemência e por que detestava tanto a palavra indolente. Deixe-me explicar. Viver e aproveitar a vida nunca foi um problema para mim. Creio que Deus quer que vivamos a vida abundantemente, livres do pensamento religioso e dos cativeiros criados pelo homem. Perseguir os sonhos que Deus me dá nunca foi um problema para mim também. Do meu ponto de vista, uma enorme visão ou um grande desafio significa simplesmente uma vitória ainda maior do outro lado e ainda mais território ganho para o reino de Deus. Na verdade, exercer o mandato de Deus é a minha atividade favorita. Aqueles que me conhecem melhor estão bem conscientes de que não tenho medo de lidar com o impossível ou de aceitar um desafio. Minha atitude é esta: já que a vida é cheia de desafios, por que não escolher aceitar os desafios que Deus coloca diante de nós e persegui-los com toda a força? De modo que, com tudo isso em mente, porque eu tinha tanta aversão ao conceito da indolência ou da preguiça? Isso remonta a um determinado treinador de beisebol que tive quando eu era muito jovem. Esse homem tinha um filho que estava no nosso time e que era muito bom. Eu não era tão talentoso quanto o filho dele e o treinador não gostava de mim particularmente, de modo que eu me tornei um alvo no campo.
O treinador me pressionava continuamente para fazer cada vez mais e ele costumava zombar de mim e me constranger na frente de todos os outros jogadores. Ele me mandava para o campo para jogar, mas se eu não tivesse o desempenho perfeito, entre parênteses, o que inevitavelmente não conseguia, ele me dizia: Rick, você é preguiçoso, você nunca será um jogador de beisebol. Vez após vez, meu treinador me dizia: você é preguiçoso, você é preguiçoso, você é preguiçoso. Para me encorajar mais, o treinador costumava me dar trabalho ingrato de pegar todas as bolas fora do campo. É desnecessário dizer que eu ficava constrangido e queria desistir completamente do esporte. Eu fracassei miseravelmente no beisebol e até o dia de hoje não gosto muito desse esporte. Entretanto, o pior dano que sofri com essa experiência foi causado pelas palavras incômodas do meu treinador: você é preguiçoso. Eu passei a detestar e desprezar completamente a palavra preguiçoso. E sempre que li a palavra indolente na Bíblia, eu a igualava à preguiça. Todas as vezes que eu li Hebreus capítulo 6, verso 12, ouvi aquele treinador dizendo: você é preguiçoso. Preguiçoso é uma coisa que eu não sou. Depois de ouvir todas aquelas acusações, quando crianças vindas daquele treinador, decidi que ninguém nunca mais seria capaz de me acusar de ser preguiçoso. Na verdade, às vezes eu ia além dos limites da minha própria resistência física apenas para enfatizar o fato de que eu não tinha medo de trabalhar duro ou de assumir um desafio que parecia ser grande demais. Eu não queria que ninguém me acusasse de ser preguiçoso. Eu até ia a limites inimagináveis de tempos em tempos para provar a minha resistência e evitar receber aquele terrível rótulo de preguiçoso. Mas há muitos anos tive uma experiência com o Senhor que transformou radicalmente a maneira como eu via esse assunto. Enquanto eu estava orando um dia, o Senhor falou ao meu coração e disse: Rick, o meu plano para a sua vida está sendo colocado em risco pela indolência. O quê? Exclamei. Senhor, o Senhor sabe, eu tenho trabalhado duro. O Senhor sabe que tenho escrito livros, ensinado em seminários e pregado em mais de 300 reuniões por ano. Como o Senhor pode me acusar de ser preguiçoso? O Espírito Santo me respondeu mansamente: eu não lhe disse que o seu ministério estava sendo posto em risco pela preguiça. Eu disse que ele estava sendo posto em risco pela indolência. Fiquei mais chocado com a afirmação do Espírito Santo do que se alguém tivesse me dado uma bofetada. Eu havia me esforçado tanto para estabelecer o nosso ministério e Denise e eu finalmente estávamos começando a ver algum sucesso. Na verdade, eu estava pregando e ensinando em tantas reuniões que estava começando a me sentir como uma máquina de ensino e pregação. Eu me senti de tal forma que era quase como se alguém apertasse um botão em mim e instantaneamente saísse um sermão da minha boca sem que eu precisasse pensar no que estava dizendo ou fazendo. Mas apesar de todo o meu trabalho árduo, o Senhor havia acabado de me dizer que eu era indolente. Ainda em estado de choque, decidi descobrir o que o Espírito Santo queria dizer com aquela afirmação. Voltei-me para Hebreus capítulo 6, verso 12, e pela primeira vez em minha vida comecei a estudar seriamente o que a Bíblia queria dizer quando fala sobre indolência. Para minha surpresa, descobri que, de acordo com o texto grego, a palavra indolente não tinha absolutamente nada a ver com preguiça. Essas duas palavras não relacionadas nem mesmo remotamente e sequer são similares. Então, eu vinha evitando este versículo por todos aqueles anos sem qualquer razão. A palavra indolente foi extraída da palavra grega notros e descreve alguma coisa que é lenta ou morosa. Essa palavra não está falando de preguiça. Em vez disso, ela traz consigo a ideia de alguma coisa que perdeu a sua velocidade ou ímpeto.
Ela ainda está se movendo, mas não vem com a mesma velocidade e agressividade que antes. A palavra notrus poderia ser tipificada por uma vela que um dia queimou fortemente, mas cuja chama diminuta não brilha mais tanto como brilhou um dia. Ela também poderia descrever uma pessoa que um dia se sentia fortemente atraída por um certo objetivo e estava comprometida de todo o coração em atingi-lo, mas cuja paixão não é mais o que era antes. Anteriormente, essa pessoa empenhava todo o seu tempo, seu esforço e sua atenção nessa causa, mas agora parece nem se importar mais com ela. Seu compromisso com o sonho tornou-se negligente e a sua paixão começou a se desgastar. Todas essas descrições oferecem um retrato preciso da palavra grega notros. Assim, em vez de pintar uma imagem de preguiça, notros traz consigo a ideia de neutralidade. É um retrato de algo que não é frio nem quente, alguém que não é comprometido nem descomprometido, uma atitude ou mentalidade que não poderia se importar menos. Uma pessoa nesta condição perdeu o zelo, a paixão e a convicção pela visão ou objetivo que um dia significou tanto para ela. Agora, ela se tornou neutra. Ela não se importa e não é movida por suas convicções como antes. Embora ainda esteja inclinada em direção a esse sonho, ela não persegue mais seu cumprimento como fez um dia. Quando vi esse significado da palavra notros no texto grego e finalmente entendi o significado correto da palavra indolente no Novo Testamento, percebi que teria sido melhor se o Senhor tivesse me dito que eu era preguiçoso. A indolência é muito pior do que a preguiça. A preguiça é um problema físico e mental que às vezes pode até ser corrigido com uma mudança na dieta e por hábitos de exercícios. No entanto, a indolência vai muito mais fundo que isso. Ela é um problema espiritual que só pode ser corrigido pelo poder de Deus em seguida ao arrependimento. Eu estava trabalhando, a ponto até de exagerar. E agora o Senhor estava me dizendo que eu havia me tornado neutro bem em meio a todos os meus esforços. Como sempre, depois de examinar o meu coração sinceramente, pude ver que o Senhor estava certo. Quando Denise e eu lançamos nosso ministério itinerante, eu havia gastado bastante tempo estudando, orando e jejuando. Mas quando Deus falou comigo durante aquele tempo de oração, eu havia me tornado praticamente uma máquina de ministrar. Se alguém me colocasse atrás de um púlpito, uma mensagem brotava de mim imediatamente. Se as pessoas fizessem uma fila para receber a oração, eu orava automaticamente por elas, sem pensar duas vezes. O ministério não exigia mais qualquer oração extra ou nenhum tempo de estudo a mais. Era apenas como trabalhar em um emprego qualquer, como uma rotina regular. Embora eu um dia tivesse estudado vigorosamente a palavra e buscado a Deus diligentemente por sua unção, desde então eu havia sido reduzido a uma vida com pouco crescimento ou substância espiritual, pessoal, por trás do meu ministério público. Se eu continuasse naquele estado, teria sido apenas uma questão de tempo para que eu perdesse um tremendo território na minha vida espiritual e fracassasse na minha capacidade de ministrar. Exteriormente, eu estava mais ocupado do que nunca, mas interiormente eu havia chegado a um estado intolerável de estagnação. Através dessa experiência, aprendi que neutralidade não tem nada a ver com a quantidade de atividade ou o grau de fidelidade que uma pessoa atinge exteriormente. Indolência fala de um estado neutro interior. Quando estamos na neutralidade, exteriormente pode parecer que estamos indo para algum lugar, mas interiormente estamos apenas correndo no mesmo lugar, como um hamster em uma roda. E aqui concluímos o segundo vídeo. Até o próximo, pessoal!